Boas práticas na produção de mel. Conheça os cuidados básicos que o apicultor deve tomar para garantir a qualidade do produto. Mais saúde para as abelhas. Projeto de pesquisa da IPAGRE busca entender a ocorrência, tratamento e prevenção das duas principais doenças na apicultura. Solução ambiental na piscicultura. Veja como os resíduos de peixe são desidratados e passam a fazer parte de ração de ótima qualidade nutricional. Olá a todos, sejam bem-vindos ao SC Agricultura. Começamos o programa falando sobre apicultura. O mel produzido em Santa Catarina já conquistou muitos títulos como o melhor mel do mundo. As razões para o sucesso da apicultura e da qualidade do produto estão lá no campo, no capricho e na dedicação de nossos apicultores. Eles contam com a orientação técnica dos extensionistas da IPAGRE para adotar as boas práticas na apicultura. Conheça as principais delas. Olá pessoal, meu nome é Mirko Frielf, eu sou extensionista rural da IPAGRE e também gerente da Gerência Regional aqui de Palmitos. E a dica IPAGRE de hoje é sobre a questão das boas práticas apícolas. Quando a gente fala em qualidade, em boas práticas, essas boas práticas não são apenas lá dentro da casa de extração. Elas começam lá no campo, lá na parte de coleta, na extração, na hora de vai tirar o favo da colmeia. Para iniciar, nós temos que ter um equipamento adequado. O nosso EPI que a gente está vendo aqui, que todo apicultor conhece. E um EPI tem que ser específico, por exemplo, para a colheita, porque nós vamos estar mexendo com alimentos. Então, em função disso, também nós temos que ter um equipamento adequado para a gente trabalhar lá. Um outro cuidado importante que temos que ter lá é a questão da fumaça. Tem que ser uma fumaça adequada, que não vai contaminar o nosso mel. Bom, o pessoal acabou de chegar, né, com a coleta do mel, né? Então a proteção aqui. E aqui está o fruto do nosso trabalho, fruto dos apicultores, né? Muito bonito o mel, né, Rogério? Bonito. Ixi, aí tem, tá muito bom. Bom, aqui o seu Rogério chegou com a melgueira, né? Ela estava embalada, né? Esse saco aqui é um saco de açúcar. Ele é próprio para alimentos, é utilizado para alimento, porque o açúcar é um alimento, né? Então está correto o que o seu Rogério está fazendo. E uma outra opção também, quando o produtor não tiver essas embalagens, é o saco plástico, que também é um saco plástico para alimentos, né? Então nós vamos mostrar agora como que deve ser embalado. Vamos botar aqui em cima da mesa e lá no apiário também a melgueira sempre é deixada de pé assim, né? Para evitar que a parte de baixo, a parte de cima entre em contato com sujeiras ou com folhas e coisa que vai contaminar o mel. Então, assim nós vamos ensacar agora a melgueira com esse saco. Com isso, nós apenas protegemos o mel e também evitamos que as abelhas voltem a entrar dentro aqui, porque elas vêm buscar o mel, né? É um processo natural. E para evitar também que a gente leve abelhas para casa, né, seu Rogério, que vão atrapalhar depois lá na hora da extração. Bom pessoal, agora nós estamos aqui na casa de extração, aonde que nós vamos continuar nossas boas práticas, né? Então, o primeiro lugar como a gente vai mexer com alimentos é nós fazermos a limpeza, que é o que nós estamos fazendo aqui com o detergente, fazendo a limpeza dos equipamentos e das instalações. Depois de feito a limpeza com o detergente, nesse momento a gente faz a sanitização das instalações e dos equipamentos que nós vamos utilizar na centrifugação do mel. Bom, fizemos a limpeza, sanitização, tudo prontinho, agora vamos começar o processo de extração. Então o apicultor, fica para o lado de fora, ele vai me alcançar a melgueira aqui, vamos tirar do saco, o qual foi colocado lá no apiário, né? Então vamos estar tirando. E isso mostra que o mel continua limpinho, não entrou em contato com nenhuma sujidade. Nesse momento a gente pega apenas os favos, né, os cachilhos, né, com o mel, e vamos botar na mesa desoperculadora. Nesse momento nós vamos começar a fazer a desoperculação, que é abrir os alvéolos para depois fazer a centrifugação para tirar o mel. Que ele pode ser feito com uma faca ou com o garfo desoperculador.
Em maiores quantidades, já tem equipamentos onde que isso é feito automaticamente. Mas em pequeno produtor, como é a nossa realidade aqui, então nesse caso ela é feita manualmente com faca ou com o garfo desoperculador. Bom, terminamos de desopercular todos os quadros, agora vamos para a centrifugação. Então, vamos colocar os favos, né, dentro da centrífuga. E agora nós vamos ligar a centrífuga. No início vamos deixar só para o pessoal observar como é que funciona e depois ela vai ser coberta até que centrifuga todo o mel. Então aqui está o nosso favo, onde que nós tiramos todo o mel, que deve ter dado em torno de 1,3 kg a 1,4 kg de mel, que foi tirado daqui desse favo, né? E assim nós encerramos a nossa dica de hoje, de boas práticas. Então, só lembrando, importante cuidados tanto na extração, lá na caixa, na colmeia, no transporte e ter um local adequado para nós fazermos a extração do mel. Então aqui nós vimos os equipamentos, os cuidados todos que devem ser tomados em todas as etapas de manipulação do mel. E assim nós vamos atingir o nosso objetivo, que é levar o mel com a mesma qualidade que nós tiramos ele lá da colmeia até a mesa do consumidor. E daqui a pouco a gente continua falando de apicultura. Você vai conhecer os projetos da IPAGRE que busca mais informações sobre as principais doenças das abelhas. E temos ainda o desidratado proteico de peixes, uma boa dica aí para quem lida com a piscicultura. Fique com a gente, já voltamos. Todos os dias, milhares de pessoas precisam de socorro. Ainda bem que os nossos heróis estão sempre a postos. Para ser um deles, você não precisa ter superpoderes. Só precisa ter iniciativa. Cada voluntário é um herói. Procure o Hemosk e doe sangue. Mostramos recentemente aqui no programa o monitoramento online das colmeias, uma ação inovadora de controle da população de abelhas em Santa Catarina. Agora você vai ver como pesquisadores e extensionistas da IPAGRE estão atuando de forma conjunta em um novo projeto que estuda a sanidade das abelhas. Uma união entre campo e laboratório para entender melhor a ocorrência das principais doenças na apicultura. Esse é o Laboratório de Apicultura da Estação Experimental da IPAGRE de Caçador. Aqui, pesquisadores têm trabalhado com manejo de abelhas e sanidade apícola. O principal projeto dessa área iniciou em 2021 e o objetivo é entender a ocorrência das duas principais doenças que acometem as abelhas e entender a relação dessas patologias com regiões, climas, manejo e alimentação. Então aqui a gente faz toda a parte de análise de nosemose, né, que a gente viu o procedimento aqui. A nosema é um parasita do intestino das abelhas, é difícil um apicultor conseguir fazer esse tipo de monitoramento e é importantíssimo a gente saber monitorar, né? O que muita gente faz é tentar descobrir depois que a abelha morreu o que aconteceu. Então a nossa ideia desse projeto é fazer um monitoramento, é saber como é que estão enquanto as abelhas estão vivas. E a partir daí traçar estratégias para tentar manter a saúde das abelhas em dia. Esse projeto, a nossa ideia é fazer uma avaliação de monitoramento de varroa e nosema, que são as duas principais pragas e doenças que tem hoje na abelha, mas além disso, também ficar atento a sintomas de outras doenças que podem ocorrer. Existem algumas doenças que estão circundando aí a nossa região,
o pequeno besouro das colmeias, cria pútrida americana, cria pútrida europeia, que são doenças que raramente aparecem, mas, por exemplo, o pequeno besouro das colmeias ele foi introduzido em São Paulo, já está disseminado pela região ao redor de São Paulo e já chegou no Paraná. Então é questão de tempo para ele chegar aqui em Santa Catarina e a gente precisa ficar atento. E nesse projeto, então, nós fizemos um treinamento do pessoal que vai fazer as coletas para identificar, reconhecer os sintomas das principais doenças e pragas das abelhas e poder reconhecer, em caso de mortalidade, o que pode ter acontecido. Então, no caso do desaparecimento ou mortalidade de colônias, a gente poder ter uma boa ideia do que aconteceu. São 10 localidades de Santa Catarina onde são coletadas amostras de insetos. Essa amostragem de diferentes regiões possibilita um amplo estudo sobre a incidência de doenças e condições de sanidade dos enxames e colmeias. Então a gente tem esse projeto que iniciou o ano passado, então é um projeto bastante grande, ele envolve 10 locais de coleta de amostras de abelhas, envolve então os extensionistas que estão nesses locais aí, então é uma grande parceria entre a pesquisa e a extensão. A gente está conseguindo coletar amostras de diferentes regiões do estado, então são regiões com climas diferentes, microclimas diferentes, e tudo isso vai fazer com que o comportamento das abelhas seja diferente. Então também isso pode acarretar numa flutuação populacional de pragas e doenças diferente em cada local. E a gente precisa saber, hoje não existe nenhum dado em Santa Catarina, no Brasil é muito difícil achar dados confiáveis sobre essa questão de pragas e doenças de abelhas. Então esse trabalho que a gente está fazendo, que deve ir nos próximos pelo menos 3 anos, é fazer um monitoramento dessas pragas e doenças em abelhas com ferrão. O procedimento então a gente pega as abelhas individualmente, uma por uma, pega com uma pinça e puxa o ferrão, junto com o ferrão vem um pedaço do intestino sempre, colocamos numa lâmina, maceramos esse pedaço do intestino para que os esporos saiam lá de dentro e a gente consiga ver, colocamos a lamínula e levamos para o microscópio. Então no microscópio a gente tenta encontrar os esporos, então um dos passos é ver se tem ou não tem esporos. Então dessa amostra de abelhas a gente pega entre 12 e 20 abelhas para ver se tem ou não tem esporos e a gente vai poder ter uma ideia da quantidade de abelhas que estão infectadas na colônia. E a partir do momento que deu positivo pelo menos uma amostra, então nós fazemos a contagem de esporos. Que daí é um outro procedimento que a gente faz com outro tipo de lâmina especial para fazer a contagem do número de esporos por abelha, que aí vai dar um indicativo realmente da quantidade de esporos, se está muito alto ou muito baixo. O pesquisador André explica também como a fruticultura se beneficia dos estudos que buscam entender melhor a saúde das abelhas. Hoje a apicultura na Epagre é uma referência em extensão. A gente tem uma equipe de extensão extremamente capacitada, com muitos técnicos atuando aí muito forte na área de extensão rural, mas a pesquisa está crescendo aos poucos. Então a gente está dando mais tempo, tomando mais tempo das nossas atividades com pesquisa em apicultura. O nosso foco aqui também é trabalho com fruticultura, então a gente tem muitos trabalhos de polinização, uso de abelhas para polinização de pomares. E a sanidade das abelhas é extremamente importante pensando nesse contexto de polinização também. Então se a gente quer produzir frutas de qualidade, a gente precisa ter colmeias saudáveis para fazer a polinização. Então esse trabalho aqui também ele é feito em colmeias que vão fazer polinização dos pomares. A gente também faz essa avaliação antes das abelhas irem para os pomares e na volta dos pomares, para a gente saber como a polinização, o uso de fungicidas na época da floração interfere também na sanidade das abelhas. Abelhas saudáveis, mais mel e de melhor qualidade. Com os resultados do projeto, o que já é considerado o melhor mel do mundo tende a ficar ainda melhor. A gente extrapola o que usa na abelha no gado. Então, se a gente tem, por exemplo, uma vaca de leite saudável, ela vai produzir mais leite. Se a gente tem colmeias com enxames saudáveis, a gente vai produzir mais mel consequentemente. Então, realmente é um projeto bastante importante. Outra questão é que nós temos quase a metade do mel produzido em Santa Catarina é mel orgânico. Então, a gente trabalha reconhecendo as doenças para poder fazer o controle dessas doenças através de manejo, e não com o uso de produtos químicos, remédios e produtos que podem contaminar o mel. Então, se a gente começar a usar, por exemplo, produtos químicos, remédios para tratar as abelhas, como antibióticos, a gente vai ter que começar a concorrer com mel da China, mel da Argentina, que são os 2 principais maiores produtores de mel do mundo. Então, a gente não vai conseguir ser competitivo nesse nicho de mercado. Então, até a questão da união entre a pesquisa e a extensão é fundamental. Sem os extensionistas lá no campo coletando as amostras, a gente não conseguiria fazer essas análises, e sem os pesquisadores fazendo as análises, a gente não teria os resultados. Então é importantíssima
esse projeto integrado, pesquisa e extensão, é a cara da Epagre e realmente trazendo resultados muito impactantes para a apicultura e para o sucesso e para que o nosso mel continue sendo reconhecido aí como o melhor mel do mundo e uma produção orgânica bastante considerável. Cuidar bem das nossas abelhas é fundamental para a preservação da biodiversidade. Você sabia que os resíduos de peixes podem virar ingrediente importante na composição de rações? É isso que vamos mostrar no próximo bloco. Aguarde só um instante que já voltamos. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Tem uma energia incrível dessa região de vida mesmo. Eu acho que a natureza ela se coloca de uma forma muito nítida aqui. E a gente teve a sorte também de um amigo que foi a pessoa que deu também esse empurrão pra gente. Muito massa, vai lá. E quando ele falou vai conhecer, eu já sabia que era coisa boa, porque é também uma pessoa muito ligada a esses ideais, né? De sustentabilidade, etc. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Você já parou para pensar na importância da qualidade do ar que você respira? Os últimos tempos nos fizeram lembrar que esse é um detalhe fundamental para a saúde, não é mesmo? Pensando no seu conforto e bem-estar, a Zero Grau Ar Condicionado Automotivo oferece um serviço completo para o seu veículo. Trabalhamos com manutenção, revisão e instalação de sistema de ar condicionado, filtros de cabine de ótima qualidade e efetuamos a limpeza total dos sistemas de ar condicionado para que você e sua família respirem um ar de qualidade. Venha conhecer os nossos serviços. Zero Grau Ar Condicionado Automotivo. Um novo conceito em sistemas de ar condicionado. Encontre-nos em São José, Palhoça e Florianópolis. Todos os dias, milhares de pessoas precisam de socorro. Ainda bem que os nossos heróis estão sempre a postos. Para ser um deles, você não precisa ter superpoderes. Só precisa ter iniciativa. Cada voluntário é um herói. Procure o Hemosk e doe sangue. A piscicultura de água doce é uma atividade crescente em Santa Catarina. A tilápia é uma das espécies mais cultivadas, muito apreciada pelo mercado consumidor, especialmente na forma de filés. A maioria dos entrepostos de peixes tem dificuldade em dar um destino correto dos resíduos do abate, sem agredir o meio ambiente. Você vai conhecer agora uma solução inovadora no oeste catarinense e que traz aí muitos benefícios à cadeia produtiva de pescados. Em 2008, visitamos o frigorífico Pescado Pinhal, em Concórdia, num dia de trabalho intenso, como vem acontecendo até hoje. Diariamente, eles processam os filés de tilápia, mercado que não para de crescer em Santa Catarina. O filé de tilápia é um corte de primeira linha, podemos dizer a parte nobre do peixe. Durante o beneficiamento, praticamente 70% do pescado não são aproveitados e viram resíduos. Qual é o volume de produção do Pescado Pinhal? Hoje a gente trabalha em torno de 1.000 quilos de matéria-prima diária. 1.000 quilos de tilápia, que dá lá em torno de 310 quilos de filé por dia. Produz muita carcaça, né?
Isso, produz bastante, são 700 quilos de carcaça diário, né? E isso, há um tempo atrás, era problema para nós, porque a gente não tinha onde pôr e tal, né? Existe uma grande sobra de cada peixe processado dentro de um frigorífico de peixes. A partir desse momento, a gente começou a fazer algumas análises e percebemos que os volumes eram expressivos e que havia uma grande necessidade para esse tipo de público, que eram soluções para transformar um produto que tinha uma qualidade boa, porque saíam de estabelecimentos que tinham uma inspeção municipal, estadual, federal, enfim, e que mesmo com essas boas condições acabavam indo para o meio ambiente muitas vezes, em aterros e assim por diante, ou então eram jogadas nos lagos e assim por diante, na ideia de alimentar os peixes. E isso não é ambientalmente correto e isso causa um impacto ambiental muito grande. Então nós percebemos aí uma grande oportunidade. Depois da retirada dos filés, os resíduos de pescados podem virar um ingrediente valioso na composição de rações. A tecnologia tem dupla finalidade: resolve um problema ambiental e traz renda para a propriedade rural na cadeia produtiva de peixes. Esse coproduto, então, ele é chamado DPP, nós estamos chamando DPP, é desidratado proteico de peixe. Ou seja, os resíduos das unidades de beneficiamento do pescado, né, tinham aqui na região e também no Brasil muitas dificuldades de dar um destino adequado para esses resíduos. Houve então essa demanda do Ministério da Agricultura aqui para a Embrapa e nós juntamente então reunimos aqui com a Ipagre, né, e com o Pescado Pinhal e tentamos desenvolver um produto que graças a Deus deu resultados positivos, né, tanto na confecção desse produto como na alimentação de peixes, de bovinos, suínos e também em aves. Vamos lá então ver como é que é o processamento desse alimento, que é uma novidade no Brasil? Vamos lá. Estamos diante agora de um desidratador, que é o equipamento que realmente vai produzir o DPP. Então é um equipamento que usa fogo, tanto lenha como pellet, são as duas formas de combustão. Aquece esse desidratador e com o aumento da temperatura, a evaporação da água e permanece apenas o óleo e também a parte sólida. Neste momento nós estamos vendo o desidratador abastecido, então com carcaças de peixes, né, oriundo da filetagem de tilápia. E nós vamos introduzir agora o antioxidante, né, que serve para evitar então a oxidação das gorduras. Então após percorrer aí aproximadamente 5 a 6 horas, no caso aqui foi 5 horas e meia, nós temos o desidratado de peixe. Então o peixe está totalmente desidratado, né? Ou seja, somente a parte sólida e o óleo. A partir de agora o processo é a frio, né? Sem fogo, ok? E nós vamos colocar 2 ingredientes, que é o farelo de trigo, né? 30% do peso total do resíduo, mais 30% do total de farelo de soja. E aí está pronto, deixar misturar bem, né? Está pronto o coproduto que nós chamamos de DPP, ou seja, desidratado proteico de peixe. Portanto, eu vou fechar o desidratador e a partir de agora nós vamos deixar aproximadamente 1 hora girando para que ele misture bem esse produto, né? Então, após
a mistura, no desidratador nós faremos a moagem desse produto para evitar algumas partículas maiores, né, que possam prejudicar a alimentação dos peixes. Nós usamos esse produto, inclusive, fizemos em 2 URTs, que é a unidade de referência, 2 propriedades rurais aqui de Concórdia, onde nós comparamos a ração comercial versus o DPP, esse desidratado proteico de pescado. Foi avaliado a conversão alimentar, que é o quilo de ração que é dado para os peixes em relação ao quilo de que é produzido, o ganho de peso dia e o custo de produção. E o resultado final, o DPP, é 3 vezes menos custoso do que a ração comercial. Exemplo, enquanto nós tivemos o DPP custando o quilo dessa ração para produzir 1 quilo de peixe, em torno de R$ 2,33 o quilo, as rações comerciais ultrapassaram a R$ 6 o quilo. Isso mostra altamente satisfatório na cadeia de produção de peixe para os produtores locais aqui do nosso município e, logicamente, para toda a região. Nós fizemos todos os estudos de valor nutricional e de inocuidade, então nós sabemos que o processo é eficiente no sentido de também eliminar qualquer patógeno. Então o produto final, quando o processo é bem executado, é um produto que tem todas as características necessárias para que seja utilizado como ingrediente para a produção de rações. E se você quer saber um pouco mais sobre o desidratado proteico de peixes, procure a Embrapa ou a Ipagre em Concórdia. E por hoje é isso. Agradecemos sua companhia e a gente se vê na próxima semana. Até lá!